que apareceu há algum tempo atrás, ali desafiando o povo de Israel. Mas será o gigante do orgulho, será o gigante da ignorância, será o gigante da concupiscência dos olhos, será o gigante na qual vai fazer eu e você parar. Mas eu e você hoje estamos aqui para derrubar esse gigante. Aleluia, por terra. Meu Deus. Eu e você estamos aqui para renunciar a esse gigante, ou melhor, até mesmo encarar esse gigante e dizer: a partir de hoje eu sou uma nova criatura no nome de Jesus de Nazaré. A partir de hoje, se eu mentia ontem, hoje eu não vou mentir mais, porque eu derrubei o gigante. Aleluia. A Bíblia nos conta que existem várias circunstâncias na nossa vida que às vezes queremos parar e queremos desistir de tudo. Mas porém, quando nós vimos o amor de Cristo Jesus, o homem que na qual teve compaixão, o homem que na qual sofreu, o homem que na qual foi chibatado, o homem que na qual ele padeceu por amor de pessoas que ele não conhecia. E quando nós olhamos para a situação de Cristo Jesus, percebemos que nós temos que renunciar a nós mesmos. Temos que pararmos com o mesmo eu. Temos que pararmos de sermos duas caras, ou seja, duas faces. Temos que olhar e ser somente uma face perante as pessoas. E nesse dia foi um dia corrido por conta que na qual eu deixei vencer o CNPJ da igreja, porque na qual eu não peço dízimo, não peço oferta, não peço nada. E tudo que acontece na igreja, eu e o bispo Ricardo, nós que às vezes não, nós que fazemos. Mas por que isso? E por que você não pede a ajuda dos irmãos? Porque é Deus que tem que tocar no seu coração. Porque é o Espírito Santo de Deus que tem que tocar em você, para você ver a dificuldade e você ajudar. E eu deixei vencer, não porque eu não tinha o dinheiro, porque eu faço vinhetas. Não, eu tinha o dinheiro, mas só que eu não olhei a pasta. E aí eu deixei vencer o CNPJ de outubro. O CNPJ é um cadastro físico de pessoa jurídica, que quando nós registramos a igreja, é uma igreja que na qual, para o registro, é uma empresa, e aí precisa disto. E ali eu deixei vencer. E quando venceu, eu fiquei desesperado. Ai meu Deus, eu não posso deixar de vencer, porque é a igreja. E aí nós começamos a correr de um lado para o outro, e eu tinha o dinheiro para me poder pagar, mas eu não posso ver o meu irmão também com a dificuldade e também não ajudar. Eu não posso ver simplesmente pessoas que, quando nós falamos em igreja, falamos que nós somos uma família, e uma família vai ter atritos entre elas. Vai ter atritos entre pai e filho, entre filho e pai, entre irmãos, mas porém é do sangue. E ali, naquela situação toda, hoje foi um dia corrido, que desde de 11 horas que eu estou andando para cima e para baixo. Uma hora eu esqueço o dinheiro em casa, outra hora eu esqueço o dinheiro lá na igreja, lá na rua Belo Horizonte. E eu saí correndo para lá e para cá assim, eu falei: Jesus, agora estreitou. Mas glória a Deus que a irmã Rosânia, aquela que esteve aqui de Belo Horizonte, a filha dela, a Daniela, ela imprimiu as folhas para mim poder pagar, e ela vai pagar amanhã lá em Belo Horizonte mesmo, né? E aí nós ficamos todo mundo feliz, e eu aprendi uma lição. A lição é essa: nunca deixe mais passar, sempre seja vigilante. Como sempre eu falo nas pregações, o que a cabeça não pensa, o corpo paga. E o corpo daqui para baixo pagou. Subiu ladeira, desceu ladeira, voltou, foi na caixa, depositou, voltou em casa, tornou a subir ladeira. Aí por último, subiu a Estação da Luz. Mas a Estação da Luz, subimos para agradecermos ao Deus Todo-Poderoso. E com todas as dificuldades, eu ainda estou pronto para fazer a obra de Deus. Ainda há forças em mim para fazer a obra de Deus, mesmo Satanás usando pessoas, porque eu não consigo ser, irmão, por isso que o povo às vezes não gosta de mim. Eu não consigo ser de duas caras. Por isso que eu falei com a irmã Nelson: eu não tomo café mais aqui,
e acabou. Porque eu não sou de duas caras. Eu sou uma pessoa verdadeira. Eu macoo com a verdade, mas eu não alegro as pessoas com a mentira. Porque muitas das vezes, do que adianta eu tampar, fingir que está tudo bem se não está? A Bíblia diz que nós temos que ser transparentes. E por mais que eu possa estar passando por uma situação, eu mostro o Cristo que está em mim. Aleluia, Jesus. Eu mostro que é Ele que pode. Tudo está no controle dEle. E tudo é permissão dEle. Mas porém, não foi permissão dEle que eu viesse deixar a conta vencer. Aí foi falta da minha vigilância. Foi falta de eu observar as coisas direito. Mas glória a Deus, está resolvido. Nossa igreja está de novo aí. A mãe já vai pagar e será uma bênção de Deus. Tivemos também construindo a placa dos guardiões lá na rua Belo Horizonte. Foi difícil, mas a irmã Bruna aquele dia ofertou. Os irmãos estavam aqui, ela fez o voto e o voto dela foi de R$100. E aí eu comprei a placa, o metalão, a bobina. E ali nós fizemos a placa. A irmã Franciele Gomes da rua Belo Horizonte também nos ajudou com R$30 e nós compramos a tinta e pintamos. E quem pintou foi eu e a Bispo Eder. Nós mesmos fizemos a placa, porque nós não tínhamos dinheiro para mandar pagar. Aleluias. Mas é assim mesmo, irmãos, que nós viemos vencer o gigante. Porque aleluia, tudo é fácil, mas o mais difícil é você interpretar a palavra de Deus. É você dar um conselho correto, coerente à palavra de Deus. Tudo é fácil, tudo se torna fácil, mas quando se trata da palavra de Deus se torna difícil. Antes de eu terminar, eu quero dizer para os irmãos, talvez não é simplesmente assim, coisas que muitos não vão interessar, mas eu quero relatar, porque talvez as pessoas não sabem. A Aparecida, eu vou trazer uma imagem no próximo culto, vou ver se eu consigo uma imagem dela, para mim poder dizer para os irmãos que aquela imagem que muitas pessoas adoram na igreja católica, que muitas pessoas cultuam ela, simplesmente eu descobri a história verdadeira, aonde que na qual simplesmente só tem um padre que conseguiu falar a verdade, mas tirou ele. Ele hoje é um ex-padre de 86 anos de idade e só tem esse livrinho que está escrito A Verdade Oculta da Aparecida. Mas porém, para adiantarmos os irmãos, essa mulher tinha um namorado naquela época do povo português que veio aqui, descobriu o Brasil e eles tinham bastante escravo. E em meio àquela escravidão tinha uma crioula, uma mulher morena, mulata. E essa mulher simplesmente, ela tinha um namorado. E o seu namorado agora, como o capitão ou aquele que trabalhava no exército ali, olhou para ela, apaixonou-se por ela e tirou ela porque ela era escrava. Deu-lhe uma casa para ela e ali casou-se com ela. Mas ela tinha um namorado e esse namorado fez uma imagem de escultura com o rosto dela, colocou sobre a prateleira e trabalhava dia após dia olhando para aquela imagem, que era a sua noiva. Eu vou estar falando o nome dela na quinta-feira. E simplesmente o capitão viu aquilo, pegou aquela imagem, pegou a imagem, quebrou-se e jogou dentro do rio. E passado-se muito tempo, como as pessoas dizem, e eu esqueci o nome do rio também, mas passado muito tempo, encontraram-se, os pescadores foram pescar. E ali, né, não, irmã? E ali simplesmente, quando eles estavam pescando, eles acharam um pedaço da estátua, lançaram a tarrafa e achou a cabeça. Mas porém, não veio nada na rede. Mas logo à frente, a 13 metros de distância, simplesmente havia um chiqueiro de porcos, aonde que faziam-se cevadas. Não houve milagre algum, como as pessoas dizem. Simplesmente eram cevadas, e eles lançaram as redes e encheram o barco de peixe. E ali então eles passaram a cultuar
aquela mulher como Nossa Senhora Aparecida. Mas no original, nós sabemos que Maria, ela não tinha um poder algum, pois se ela tivesse o poder, ela não teria simplesmente deixado o seu filho morrer na cruz para salvar, mas seria ela que teria morrido para salvar eu e você. Mas porém quem morreu foi Jesus, quem morreu foi Ele para poder dar salvação para mim e para você. E existem pessoas que mesmo sabendo da verdade não acreditam nessa hipótese, não acreditam na verdade. E por que ela faz milagres? Mas não é ela que faz milagres. Até se você disser para esse pedaço de pedestal onde põe Bíblia, e se você cultuar ele, vai haver um milagre na sua vida. Mas por quê? É a sua fé. Só há milagres se você tiver fé. Se você não tiver fé, não vai haver milagres. Só há milagres quando você abre o seu coração, o seu entendimento para as coisas de Deus. E eu e você, nós precisamos termos fé. Fé que nós iremos ser salvos. Eu e você precisamos ter fé e ser mais humanos. Nós temos que ser mais humanos uns com os outros. Porque simplesmente, se hoje fosse meu último dia, como seria a minha história? Como é que minha história iria ficar em Carlos Chagas? Simplesmente como a história de muitos que partiram. Mas cada um que partiu tem uma história. Cada um que morreu fizeram uma história. O presbítero Cláudio está vivinho ali, bonitinho. Mas quando Deus o arrebatar, vai ter uma história em Carlos Chagas. E que história? Ele foi o primeiro a construir uma igreja na Estação da Luz. A história dele vai ficar. A história fica. E com a história, quando você tem um filho, é a história que vai dar continuidade. Morre meus pais, mas tem eu. Morre eu, mas fica o meu filho para dar continuidade na minha história. A história não pode parar até que venha Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Como que não sou eu que vou estar trazendo a palavra nessa noite? Eu só estou falando a parte para que os irmãos venham ficar na meditação. Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo de número 6, em seu versículo de número 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A palavra de Deus nessa noite diz que nós não podemos servir dois senhores. E se nós não podemos servir dois senhores, também nós não podemos agora sermos